Olá, sejam bem-vindos para a nossa mais nova aventura em conjunto, começo de uma viagem por esse livro. Aproveito já para mostrar para vocês a edição que seguirei, que é a edição da editora Pensamento. Já ouvi dizer que não está tão fácil de encontrar assim, que é quase que uma generalidade dos livros que tenho indicado, né? Quase que as pessoas sempre me dizem, na hora que você indica os livros somem. Mas são livros que, infelizmente, nos dias atuais não são tão valorizados assim, não. São livros da moda, então, infelizmente, as editoras não se interessam em relançar, fazer novas edições. O que é um erro, porque é um dos livros que eu considero que não poderíamos deixar de ler. Um clássico, um livro sagrado. Então, recomendo que deem uma procuradinha. Talvez encontrem outras edições. Essa me parece muito boa. Aproveito também para, antes de começarmos as nossas palestras, avisar a todos aqueles nossos ouvintes que têm vindo prestigiar a minha biblioteca, que nem todos os livros que tem aqui são indicados por mim. Não coloquei esses livros para fazer propaganda. É uma biblioteca pessoal, algumas coisas nem li ainda e outras nem gostei tanto assim. Então, indicações de livros são aquelas que estão lá no YouTube. Não tomem a minha biblioteca como uma indicação, uma mega indicação de livros. Realmente estou recebendo vocês em casa sem nenhum filtro. Não selecionei os livros que estão aqui. São os que tenho, mas não necessariamente são os melhores que li. Bom, então voltando ao nosso assunto, hoje falaremos sobre o Dhammapada, sobre essa tradição tão bela que é o budismo, o seu livro considerado o mais importante, o livro sagrado por excelência da tradição budista. Nós vamos começar, ele tem 26 capítulos, devemos hoje ver provavelmente os 4 primeiros, e depois vamos dando seguimento na velocidade que for possível. Teremos aí um passeio em conjunto, espero que de mais 6 ou 7 palestras, e espero que, como sempre, acompanhem lendo, porque a finalidade é essa. As minhas leituras comentadas não são para fazer propaganda de uma editora, nem para promover nenhum produto, mas para promover um estado de consciência em vocês, promovendo aquilo que de mais belo li na minha vida. Então, eu espero que possam acompanhar com a leitura. Então, sejam bem-vindos ao Dhammapada. Siddhartha Gautama, nós temos uma palestra sobre ele no nosso canal da Nova Acrópole no YouTube, muito boa, por sinal. O Buda histórico, tem uma história sensacional, muito bela, que vale a pena ser conhecida. Mas não vamos falar dela aqui, não vamos desviar tanto assim. Sim, ele é o fundador do budismo, as máximas do Dhammapada são dele, mas a história que estamos abordando é a história do livro Dhammapada. Siddhartha Gautama é um maravilhoso mestre que viveu no 6º século a.C., acredita-se, datas aproximadas, que teria nascido em 563 a.C., nas planícies de Lumbini, no Nepal, onde hoje é o Nepal, quando a sua mãe, Maya Devi, caminhava em direção à casa dos pais para ter o seu filho. E teria falecido aos 80 anos, na chamada planície do Cervo, em Kusinagara, em 483 a.C. A partir daí houve uma série de concílios, o primeiro deles que estabelece muito bem o Sutta Pitaka e o Vinaya Pitaka, que são 2 livros daquilo que vai ser chamado Tripitaka, de onde vem o Dhammapada. E, posteriormente, no 3º concílio, é estabelecido o 3º livro, que é o Abhidhamma Pitaka. Tripitaka vem exatamente de 3/6. Havia um hábito dos monges, na época das chuvas, de se recolherem e redigirem os ensinamentos dos mestres. Nem sempre foi redigido, durante muito tempo é passado por tradição oral, mas disse que o Dhammapada começa a ser escrito, o Tripitaka começa a ser escrito em folhas de palmeira e colocado nesses cestos aproximadamente em 250 a.C., no 3º concílio de Pataliputra. E posteriormente, em torno de 50 a 70 a.C., é transcrito ao Pali, a língua mais recente. De dentro desse Tripitaka, os 3/6 onde foram colocados os ensinamentos, você tinha o Vinaya Pitaka, é um livro de instruções aos monges, o Sutta Pitaka, que é um conjunto de instruções éticas à doutrina budista, e o Abhidhamma Pitaka, que é onde havia uma série de reflexões filosóficas, de colocações filosóficas sobre a doutrina.
do Sutta Pitaka, que teria sido recitado pelo próprio primo e discípulo de Buda. Esse Sutta Pitaka tem dentro dele 5 coleções de livros. Uma delas, que é a Khuddaka Nikaya, tem dentro dela 15 livros. E um desses livros, então, é o nosso Dhammapada. Apenas como referência, apenas como localização, para que vocês saibam como tudo começou. Essa transcrição, que muitas vezes em várias palestras falo, é comum que em tradições históricas, nas épocas onde a vida física se torna menos ativa, ou seja, outono, inverno, os homens se recolham para a vida interior, enquanto que na primavera, verão, prima a vida exterior. Então esses monges muitas vezes redigem os seus textos sagrados por ocasião dessa estação de outono e inverno, de chuvas, de frio, eles se recolhem e redigem os ensinamentos do mestre. Então estamos aqui, chegamos do Tripitaka ao Khuddaka Nikaya e ao Dhammapada, que é o que nos interessa. Ele é composto então de uma série de livros, de capítulos, que são 26, como já falamos, aproximadamente 400 e poucos versos, e nós vamos tratar hoje de alguns dos primeiros deles. Não seria possível para a gente, com 400 versos, ler todos, nem seria necessário, porque uma das características do Dhammapada é que em algumas ocasiões ele é um pouco repetitivo. Cada capítulo tem uma tônica e os versos muitas vezes vão reforçando uns aos outros. Isso não significa que vocês não vão ler todos. E não significa, inclusive, que em algumas ocasiões gostem até mais de outros versos que não aqueles que selecionei. Apenas vou fazer uma seleção e comentar alguns que acredito que dão uma tônica boa para entendermos aquele capítulo. O primeiro dos capítulos, que é sobre os versos gêmeos, o Yamakavaga, a tônica dele é muito voltada sobre a questão da mente. Lembram lá do nosso Kaivalya, onde começamos com essa ideia do princípio do mentalismo, de que o universo é mental? O budismo então fala da mente precedendo a matéria e das formas mentais dos homens escrevendo as suas histórias, ou seja, o que vivemos hoje é o que pensamos ontem e assim a vida vai adiante. Então os versos gêmeos começam falando exatamente dessa ideia do pensamento. Primeiro, o que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação de nossa mente. Entendam que esse princípio tão universal, ele nos dá a possibilidade, a liberdade de termos as rédeas da nossa vida na nossa mão. O que construímos mentalmente hoje é o que viveremos amanhã. As nossas projeções, os nossos planejamentos, às vezes até o elemento inconsciente das nossas revoltas, dos nossos desgostos e rancores, tudo isso vai criando uma prestação de contas, um correr atrás das coisas no dia de amanhã. Às vezes não percebemos que o que fizemos hoje foi programado em algum momento do passado, algo mal resolvido. Se tivéssemos uma consciência muito clara das consequências dos nossos pensamentos na nossa vida prática, começaríamos uma prática necessária de domínio da nossa mente, que inclusive nos daria um estado de paz de espírito muito grande. Porque no fundo, vida interior é domínio da mente. Quando conseguimos colocar uma certa ordem, um certo foco nesse mundo, temos paz, temos serenidade. Como dizíamos lá na Luz do Caminho, temos a flor que desabrocha depois da tormenta. O segundo verso vai dizer: se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável. Ou seja, mente pura vai ter paz, vai ter coerência, vai ter felicidade. O que ele necessita para ser feliz? Coincidir consigo mesmo. As adversidades do mundo externo não são capazes de ofender esse mundo interior que só ele decide, ele é absolutamente soberano. Lembrem, já falamos muitas vezes sobre a corrente filosófica do estoicismo, sobretudo o estoicismo romano, quando eles diziam que há coisas que dependem e não dependem de nós. Só deveríamos ser infelizes por aquilo que depende de nós e que não fizemos. As circunstâncias externas há que ter a necessária fortaleza para passar por elas, mas as internas nos abatem profundamente quando falhamos naquilo que nos correspondia. E todas as circunstâncias internas nascem da maneira como pensamos sobre a vida. Ou seja, o nosso pensamento, como diziam os antigos, é a oficina da nossa vida.
Terceiro verso. Ele me insultou, me maltratou, me rebaixou, me roubou. Os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. Ou seja, quem alimenta um pensamento de rancor, um pensamento de vitimização, que tanto temos falado, porque hoje é um vício terrível, isso vai ficar eternamente pendente da sua vida, eternamente achando que há fatores externos que justificam ele não ter ido na direção dos seus sonhos, não ter realizado a sua vida. Se torna uma bengala para a debilidade. Ou seja, não fiz. Por quê? Porque tais pessoas impediram. Não fiz. Por quê? Porque tais circunstâncias estiveram no meu caminho. Bom, e pessoas que tiveram circunstâncias muito piores do que essa e fizeram? Então, a nossa forma mental, a nossa resistência, a nossa incapacidade de passar por cima das adversidades é uma responsabilidade nossa. Não tomar fatores externos como bengala. Quem nutre esse tipo de pensamento fica travado na vida. Lembram que eu gosto muito daquele livro muito atual, que já fiz um curso a respeito, que é A Guerra da Arte de Pressfield, onde ele vai falar sobre essas racionalizações que nos impedem de correr em direção aos nossos sonhos, como armas da resistência. E aqui nós temos Raízes Profundas, um livro clássico falando dessa mesma ideia. O ódio jamais será vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Essa é uma lei eterna. Ou seja, lembrem do Caibalion, o princípio que fala que ódio e amor são, na verdade, vibrações diferentes de uma única reta, que é o sentimento. Podemos, não necessariamente, entendam bem, quando nós queremos transmutar um sentimento de ódio para amor, não significa que eu vou transmutá-lo para uma paixão. Eu não necessito trazer essa pessoa muito próximo da minha vida ou essa situação, não necessito conviver com ela o tempo todo. Eu necessito simplesmente começar a vê-la como um ser complexo, que talvez tenha esses defeitos mesmo, mas que tem inúmeras outras qualidades. Sabendo colocar as coisas na distância e no ritmo correto, posso aprender muito com ela, posso ensinar muito para ela. Sabendo manter a distância e o ritmo correto, conseguimos ver as coisas de forma mais sóbria, mais equilibrada. E começamos a perceber que o mundo inteiro é dual. Não seria essa pessoa que seria uma exceção. Não seria essa circunstância que seria uma exceção. Simplesmente por um sentimento negativo, eu impedi a visão do outro lado. Há um outro lado. Posso fazer uma prática de todas as vezes que me vem uma crítica, procurar os elementos positivos dessa mesma pessoa, dessa mesma circunstância. E assim vou neutralizando o ódio através do amor. Não paixão, mas um amor equilibrado, sóbrio, que sabe manter a distância e o ritmo necessário para harmonizar-se com tudo. Essa deve ser a nossa busca. Lembrem, eu sou uma filósofa, eu não tenho sabedoria. Também nisso tenho lutado, como vocês. Eu não falo daquilo que eu já tenho, mas daquilo que eu estou buscando ter. Não sou dona de nenhuma verdade. O que diferencia um filósofo de uma pessoa comum é simplesmente ânimo de aperfeiçoamento. Ou seja, é derrotado e volta a lutar. Mas não significa que eu não lute como vocês contra os mesmos problemas. Um filósofo não é um sábio. É simplesmente aquele que tem um ânimo de aperfeiçoamento incansável. Cai 1000 vezes, levanta 1001. Também eu luto contra essas mesmas coisas. Muitos não sabem que estamos nesse mundo para viver em harmonia, esquecendo-se de que morrerão um dia. Para os que meditam nisso, não há divergências e a vida se torna mais branda. Meditar sobre isso é um elemento fantástico. Trabalho muito com isso quando faço, por exemplo, a administração do tempo, que é um curso tremendamente filosófico, onde eu digo, olha, quer planejar o seu tempo? Ótimo, comece pela vida como um todo. Saiba onde você quer chegar com tudo isso. Saiba o que vai ser real no final da linha. Começa pelo grande círculo, depois vai enquadrando os menores, da década, do ano, do mês, do dia de hoje. Mas pensar grande nos faz valorizar as coisas na sua devida proporção. Dar valor correto, dar o peso correto a cada circunstância. A harmonia se alcança quando pensamos grande. Ao pensarmos pequeno, nos afogamos no copo d'água, porque simplesmente ficamos do tamanho dele. Tá? Então, ao considerar a vida como um todo, percebemos que a harmonia é algo fundamental e que tem um valor específico muito maior
do que as nossas pequenas vaidades e orgulhos feridos e rancores um pouco banais. Encontramos a devida proporção para lidarmos com cada coisa. O caminho justo, onde cada coisa é tratada na devida proporção, no devido ritmo, na devida distância, para que tudo se harmonize. 7. Aquele que vive somente à procura de prazeres, ocioso, descontrolado nos sentidos, intemperante na alimentação, é dominado por Mara, tentação, como as árvores fracas são derrubadas pela ventania. Percebam, uma coisa é ter prazeres, outra coisa é ser escravo dos prazeres, de tal maneira que quando o prazer vai para lá, eu largo o meu caminho para correr atrás dele. Como aquela velha frase que sempre cito de Sirihan, onde ele diz: eu caminho em direção ao meu objetivo, caminho em direção ao meu ideal. Se sopra uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um sol causticante, eu sofro com o sol causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Eu não saio correndo atrás dele. Quem sai correndo atrás de prazeres, a sua vida vai ser uma mera coleção de prazeres, de momentos passageiros e que talvez no final sempre deixem aquele amargor na boca, porque não valeram o preço que você pagou por eles. Muito fugazes, muito inconsistentes. Então, ter prazeres, não somos medievais, nem queremos colocar aqui algum código de tentações e de austeridades. É simplesmente dizer que nós devemos saber onde queremos chegar e não deixar que elementos que não são maus em si, mas fúteis demais, nos roubem das coisas que realmente têm valor. No fundo, tem a ver também com a administração do tempo, que a história de colocar o importante à frente do urgente, do agradável, do sensível, colocar aquilo que inteligimos acima daquilo que meramente sentimos. Os sentidos são bons, são necessários e são ferramentas que nos trazem muitos elementos. Mas cuidado para não serem nossos amos, eles não foram feitos para isso. E por fim, o verso 12, nesse primeiro capítulo, diz: quem reconhece o real como real e a ilusão como ilusão, com segurança alcançará a verdade. Percebam que ao termos essa grande dimensão de tempo e sabermos aonde queremos chegar com isso, quem somos nós e o que queremos chegar a construir em nós, temos uma noção de realidade que podemos contrapor com elementos momentâneos, que são muitas vezes desvios do caminho que gastam um tempo precioso, o tempo é vida, que nos roubam um tempo que eles não valem. Saber qual é o valor específico de cada coisa, saber como investir o nosso tempo, a nossa vida, precisamos ter uma dimensão grande de tempo. Precisamos querer saber o que é real, ter um amor grande e para isso confrontar o sentido da nossa vida com as coisas momentâneas. Quem tem a noção da realidade, e a máxima realidade que podemos ter é aonde queremos chegar com a nossa vida, o que queremos somar ao mundo. Queremos sair daqui maiores do que chegamos? Queremos fazer diferença para o mundo e para nós, ainda que uma pequena diferença, mas queremos ser fator de soma? Isso é o real. E com isso deveremos confrontar todas as circunstâncias momentâneas da vida. Verso 13. Da mesma maneira que a chuva penetra na casa mal coberta de palha, as paixões invadem a mente mal vigiada. A mente mal vigiada é dispersa, é sem foco. Ela não sabe onde ela quer chegar, então qualquer distrativo pode entrar e roubá-la de si mesmo. Lembre, a nossa identidade tem a ver com o nosso sentido de vida. Quem sou eu? Eu sou a Lúcia. E quem é a Lúcia? É aquela que quer chegar a ser mais justa, mais equilibrada, mais fraterna do que é hoje, ao final da vida. Essa sou eu. Eu não posso esquecer quem sou eu e me confundir com elementos passageiros. Isso significa uma casa mal coberta, cheia de frestas, por onde a chuva vai penetrar. Então, quando os elementos sensoriais, banais, passam pela minha cabeça, se eu sei quem eu sou, eu olho para eles e digo, lá vem um pensamento banal. Está passando um pensamento banal, tchau, pensamento banal. Eu não corro atrás dele. Eu sei distinguir o que é e o que não é meu dentro da minha mente. Dizem que grandes sábios impedem aquilo que não é sadio, que não é produtivo, que não é coerente com seus princípios, de entrar no seu plano mental. Bom, não somos nós esses, não somos grandes sábios. Nós temos que aprender a reconhecer dentro da nossa mente, de tudo que está aí, quem somos nós e quem não é, aquilo que não é nosso.
Lembrem daquela definição de inteligência. Inteligere, escolher dentre, saber o tempo todo dentro do meu plano mental o que é meu e o que não é. E deixar que esse que não é passe, como uma mera observação de algo que flutua no plano mental, mas sem criar laços nem identidade. Seja uma mente atenta, garante que você não seja influenciado por aquilo que não é teu. Agora, quem tem mente atenta? É uma questão de prática, é como se fosse uma musculatura. Hoje nós vivemos o momento mais disperso, eu acho, da história. Não tenho notícia de um momento onde os homens fossem mais dispersos do que hoje. Porque a infelicidade, a angústia existencial de não termos um sentido de vida muito claro, faz com que qualquer coisa seja um distrativo para que a gente não encontre conosco mesmo. E a sociedade produz uma montoeira de distrativos que é capaz de manter um ser humano distraído de si mesmo a vida inteira. Vejam quando nos envolvemos numa coisa qualquer, num computador, na internet. A internet te rouba uma hora brincando. Quando você menos percebe, lá se foi 1 hora, 2, 3. Ou seja, distrativos de todos os tipos, nunca tivemos uma sociedade que oferecesse tantos. Então, se você quer fugir de si próprio, olha, tem muitas vias de fuga. Precisa haver um pacto seu consigo mesmo, com o seu destino, com o seu sentido de vida. E uma atenção concentrada nisso, como se diz popularmente, não tirar o olho da bola. Porque quem perde o olho da bola tem 300 coisas no seu campo de visão, na arquibancada, no portão, em todos os cantos. Tem 300 objetos para os quais ele pode se desviar e não voltar mais às vezes. São desvios às vezes perigosos e difíceis de se encontrar à volta. Formam vícios. Por fim, para esse primeiro capítulo, o verso 20. Falar e recitar pouco os textos sagrados, mas praticá-los, libertando-se da cobiça, da ira e de toda ilusão com verdadeira sabedoria, com a mente livre dos vínculos deste mundo ou de outro qualquer. Na verdade, este homem participa da vida santa. Ou seja, é tão interessante, vejam como é que é forte isso. Já havia nesse contexto, aliás, o budismo nasce num contexto já de decadência do hinduísmo, já havia nesse contexto a ideia do homem repetir para si mesmo palavras sagradas o tempo todo, como se isso de alguma maneira penetrasse na sua alma, gerasse um estado de consciência. Lembrem daquela frase que sempre repito, você não vive daquilo que come, mas daquilo que assimila. Então repetir frases sagradas sem assimilar nada disso, sem trazer para a tua vida, é como uma outra passagem de um livro sagrado diz. A sopa e a colher. Fala que às vezes o homem percebe as verdades como a colher percebe o gosto da sopa. Ou seja, está grudado nela, mas não percebe nada. Já a língua, um mero toque, percebe o gosto da sopa. Então não é só uma questão de proximidade ou de decorar ou de recitar 1000 vezes um verso sagrado, mas é pegá-lo e ir para a vida com ele. Hoje eu vou andar com esse verso do Dhammapada. Enquanto eu não encontrar dentro de mim eco, eu não largo isso. Eu quero encontrar um eco na minha vida, como isso se realiza, o que isso tem a me dizer de prático. Muitas vezes pego isso, um livro como esse, e ando com ele meses a fio dentro da bolsa, enquanto eu não conseguir decodificar, traduzir para a minha vida prática, não largo. Porque não basta ler 300 vezes, não significa nada. É como a colher e a sopa. Vamos então para o segundo capítulo, que é o Apamadavaga, que trata sobre o merecimento. Na verdade, ele vai falar sobre a vigilância. E o verso número 25 vai dizer o seguinte: pelo esforço, reflexão, vigilância e autodomínio, o sábio se torna uma ilha jamais submersa pelas ondas. Percebam que o que há dentro há fora, o que há acima há abaixo, como dizia o Kaibayan. Se eu dentro de mim tenho as verdades fundamentais, que é onde eu quero chegar, a existência do Dharma, a existência do Karma, a necessidade de controlar as formas mentais que vêm de fora, controlar as estruturas da minha própria personalidade para que não sejam distrativos, para que não lutem contra mim, ou seja, os pontos cardeais da vida. Se eu estou atenta a isso e sei onde eu quero chegar, não vai haver nada de fora que possa submergir a minha identidade. E se a minha identidade não se deixa submergir dentro, não haverá circunstâncias fora que sejam capazes de
submergir a minha determinação em direção ao meu caminho. Dizem de antigas escolas de artes marciais, normalmente do seio do próprio budismo, que às vezes aqueles mestres mais antigos caminhavam em cima de uma linha e colocavam vários discípulos tentando fazer com que ele se detivesse. Os discípulos se atiravam, se enrolavam entre eles mesmos e o mestre passava pelas frestas e ia embora. Ou seja, um homem que tem foco, está centrado e não deixa que dentro nada submerja a sua identidade, fora também muito dificilmente alguém vai conseguir fazê-lo. Ou seja, onde há uma vontade, há um caminho. E onde há um caminho e um caminhante determinados e com foco, nada pode deter. Então a vigilância é como elemento fundamental, dentro primeiro, e fora o que vai acontecer é uma consequência. 29. Vigilante entre os desatentos, desperto entre os indolentes, o sábio avança rápido como um corcel veloz que deixa após si um pobre rocinante. Seja vigilante entre os desatentos, desperto entre os adormecidos. Já falei para vocês algumas vezes que você pode ter várias formas de se destacar. Ou são muitos deitados no chão, muita gente chama atenção, ou um único de pé. Esse se destaca também. Nós não estamos buscando o destaque, mas a capacidade de não deixar que nada nem ninguém nos roube a nós mesmos. E isso é fundamental, que ele fala, manter-se de pé e atento, e com foco, e sabendo onde queremos chegar com tudo isso. A identidade vem do sentido de vida, e buscar ferramentas coerentes com o nosso sentido de vida, que nos permitam caminhar. Seja atento ao sentido e atento ao caminho, buscando a cada momento trazer à tona as melhores ferramentas. Como falamos sempre dos contos de fada, o príncipe que vai libertar a princesa do dragão, atento a tudo no meio do caminho que possa ajudá-lo a empreender melhor essa tarefa. No 31, ainda falando sobre a vigilância, ele vai dizer: o monge que se compraz na vigilância e conhece o perigo da negligência, avança no caminho como fogo, queimando pequenos e grandes obstáculos. Na negligência entram os nossos vícios, na negligência entram os nossos maus pensamentos, que muitas vezes absorvemos do meio, muitas vezes nós mesmos criamos. Na negligência entram todas as indisposições de todos os planos. Ou seja, uma porta mal fechada, mais cedo ou mais tarde vai entrar algo que não é desejável. Não temos um bom controle daquilo que é capaz de determinar a nossa identidade. Percebam, há duas formas de você, por exemplo, eu quero dominar um povo. Tenho duas formas. Ou eu vou lá e seguro e infiltro naquele pessoal ideias que são estranhas à natureza deles, à identidade deles, faço com que eles neguem a sua própria tradição, seus próprios símbolos, seu próprio folclore, e isso vai fazer com que eles se percam. Ou entro no plano mental deles e começo a fazer com que eles se sintam envergonhados de tudo aquilo que é próprio da identidade deles. Ou seja, ou você vai no plano físico ou você vai no plano mental. Quando muitas vezes acontece, um dia desses eu via isso, estamos em 2018 e acabamos de sair de uma Copa do Mundo, perdemos. Eu estava andando com meu carro pela rua e vi uma bandeira daquelas de porta-mala de carro que tinha sido arrancada e estava jogada no meio da avenida. Eu não tinha como parar, mas era muito triste de ver aquilo. A bandeira toda suja, toda rasgada e batendo nos carros que passavam. Eu fiquei pensando, a pessoa que jogou isso no meio de uma estrada, ela não sabe o dano que causa a si próprio e a uma nação inteira. Porque um símbolo é altamente estruturante, um símbolo representa a nossa identidade. O desrespeito aos símbolos faz com que percamos a confiança não só em nós mesmos como nação, mas cada um de nós como indivíduo. Vai corroendo as bases da nossa identidade. Então, um dos elementos fundamentais para se manter no caminho e poder, como fogo, vencer as adversidades, é cuidar da nossa identidade. E quando ela é representada por símbolos, cuidar dos nossos símbolos. Cuidado com as coisas que desmerecemos. É terrível que os nossos símbolos nacionais, por exemplo, sejam muitas vezes tão depredados, maltratados, porque isso atinge profundamente a psique de cada ser humano que está inserido sob a cobertura desse símbolo. Pensem, reflitam um pouco sobre isso. Então, vigiar a nossa identidade e o nosso sentido de vida.
e manter-se no caminho. Manter-se no caminho fora é uma consequência de manter-se atento ao caminho dentro. Não há como. Quanto mais dentro, mais fora. A velha máxima que já falamos. O contrário é muito difícil. Há um adestramento para caminhar fora, mas dentro não existe nenhuma convicção. Bom, a primeira ideia nova que surgir vai te tirar do caminho. O terceiro capítulo do pensamento cita vaga. Vamos pegar o verso 33. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas, o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. Seja, acordamos de manhã, limpamos nossa casa, cuidamos do cachorro, limpamos a área, ajeitamos a cozinha, teríamos que ter um protocolo interno de também perceber como é que está a nossa mente. Aliás, já falei muitas vezes para vocês a maneira como acordamos pela manhã. Uma boa música, uma boa leitura, ainda que muito rápida, uma página, um parágrafo. Deveríamos dar uma ajeitada na nossa mente para começarmos o dia com tudo organizado. Com a mente no nível mais elevado possível. Consciência focada em coisas elevadas, nobres, que nos inspirem para o dia. Então, esse elemento de corrigir a nossa mente cada vez que ela se desvia passa necessariamente pela atenção sobre o que está acontecendo com a nossa mente. Já falei sobre isso em várias palestras e aqueles que me acompanham sabem disso. Que uma ocasião passei um exercício para os meus alunos de filosofia de Nova Acrópole. Perguntei, vocês são críticos? Não, ninguém é crítico, ninguém era. Na sala de 20 pessoas não tinha nenhum crítico, um fenômeno. Aí pedi que 3 vezes por dia parassem e percebessem onde é que a mente deles estava. 3 vezes por dia, marcassem horário, 8, meio-dia, 6 horas da tarde, vissem onde a mente deles andava. E passada uma semana, a maioria deles, que tiveram coragem de me dizer, falaram, olha, as 3 vezes que a gente parou, a minha mente estava criticando algo ou alguém. Sabe o que é você não saber nem onde anda a sua mente? Ficarmos tão desatentos que não sabemos nem o que pensamos durante o dia. Você sabe o que pensou hoje? Quantas vezes criticou algo ou alguém? Que tipo de pensamento teve? Ou seja, a atenção e a vigilância para saber onde anda a nossa mente. Às vezes nem isso temos. Não temos uma visão clara do que passou pela nossa cabeça, pelas nossas emoções ao longo de um dia. Vigiar a nossa mente, puxá-la para cima cada vez que ela decai. Estar atento ao que realmente importa na nossa vida. Estar atento à realidade. Onde queremos chegar com tudo isso? Um dia não é tão pouco assim para desperdiçarmos. Lembrem, vivemos 70, 80 anos. Um dia dentro de um contexto como esse é muito. Se vivêssemos 80 mil anos, talvez não fosse tanto. Mas numa vida tão curta, um dia é precioso. Onde andou sua mente hoje? O quanto você se aproximou do seu ideal, da sua identidade, no dia de hoje? Se não, por quê? Porque esse fator que te freou hoje, ou que te desviou hoje, se você presta atenção a ele, você pode combatê-lo amanhã. Senão vai roubar o dia de amanhã também. Ou seja, atenção, vigilância, que nos permite avançar feito fogo. 36. A mente é invisível e sutil, difícil de ser vigiada, correndo para onde lhe apraz. Que o sábio a vigie. Vigiada é uma fonte de felicidade. Então, sabermos adquirir cada vez um maior comando sobre ela. Eu digo para as minhas pernas, me leve até a parede, elas me levam. Eu digo para as minhas emoções, sintam tal coisa agora, não obedecem. Digo para a minha mente, pense em tal coisa, não penso. Eu acho engraçado aquelas caixinhas que colocam dentro das bibliotecas das universidades para o estudante sentar ali e ver apenas o seu livro e estudar. Daqui a pouco você vai ver as caixinhas estão cheias de coisas escritas. O estudante entra ali e fica lendo as coisas que estão escritas na caixinha. Você não passou por isso? Eu passei. Isso eu acho curioso. Como é que nós estamos sempre fugindo, sempre pegando caminhos de evasão. Há uma resistência muito grande de nos entregarmos aquilo que nos corresponde a cada momento. Saber educar essa dispersão mental. Fazer práticas de concentração, relembrar todos os dias o que é importante, fazer um bom planejamento do tempo, ou seja, ir treinando musculatura para ter um básico controle mental que não te permita perder um dia após o outro por dispersão. O que eu fiz? Um monte de coisas. Quantas eram as que você deveria ter feito? Nenhuma. Você perdeu o seu dia. Andou aleatoriamente.
Talvez tenha feito coisas até que tenham alguma utilidade, mas se não estavam dentro daquilo que você deveria fazer, foram perda de tempo também. E é uma, inclusive, das justificativas. Fazemos um monte de coisa, mas isso foi importante. Se foi importante, por que não estava dentro do seu planejamento? Se não estava, é porque não era prioritário. Não era o momento de ser feito. Cuidado com as desculpas que criamos para justificar a nossa dispersão. Verso 40, considerando esse corpo frágil como uma jarra de argila, façamos da mente uma fortaleza, subjugando Mara, tentação, com a espada da sabedoria. Depois da vitória, a conquista é mantida pela constante vigilância. Então não pense que somos fortes pelo nosso corpo é extremamente frágil. Como ele diz, um vaso de barro. Epíteto, que era um filósofo estoico, ele dizia, proteja a sua mente e ela protegerá você. Quem pode nos proteger é a atenção, é a consciência elevada, é a inteligência. São fenômenos que só ocorrem quando a mente está concentrada e desperta. Fora disso, somos uma folha à mercê do vento. Se o dia vai ser bom ou desastroso, depende do vento e não de você. Se tornou uma marionete na mão de circunstâncias naturais. Ou às vezes até antinaturais. Então cuidado com isso. A maior fortaleza que temos e a nossa única garantia é estarmos atentos. Temos um básico controle da nossa mente. O nosso corpo não nos garante nada. É muito mais frágil do que imaginamos. Passageiro, cheio de limitações. A nossa mente tem que velar pelo corpo, nunca o contrário. A prioridade é o plano mental, que é onde tudo nasce e tudo pode ser mantido. Ou seja, conquistar a si próprio e manter a vigilância. Não abrir mão. Não temos nada definitivamente conquistado. Se você hoje é uma pessoa que controlou, por exemplo, a preguiça, cuide, porque amanhã ela vai voltar a correr atrás de você. E um momento de desatenção, ela se instala novamente. Então a vida é um inferno. Não, a vida não é um inferno. A gente tem que achar a vigilância uma coisa boa. A gente tem que achar essa conquista de si próprio diária uma coisa boa. Recentemente falava isso numa palestra. Uma criança adora ir num parque, pegar uma roda gigante, uma montanha-russa, gosta da aventura. Um jovem que vai para um joguinho, gosta de níveis de dificuldade cada vez maiores, gosta da aventura. Por que você não gosta? Porque não gostamos da aventura de estar constantemente lutando contra a dispersão. Isso é um herói. Mais do que aquele que vence 1000 homens em batalha, quem vence é si mesmo. Enfim, essa é a grande aventura da nossa vida. Curtir, porque senão realmente a vida se torna um inferno. Curtir a arte de viver como ser humano. Perceber que isso é o melhor que podemos fazer por nós e por todos aqueles que amamos à nossa volta. 41. Não tardará muito e esse corpo jazerá por terra, abandonado, sem vida, inconsciente, insensível, semelhante a um inútil galho seco. Mas não perecerão as consequências de seus pensamentos. Os bons engendrarão boas ações e os maus engendrarão más ações. Esse, que é um exemplo muito usado também no hinduísmo, é algo muito preocupante. Perceba, em primeiro lugar, que constantemente se usa a ideia da brevidade da vida como um estímulo e não como um bicho-papão. A morte não era usada para assustar, mas para chamar o homem de volta ao centro. E ele não perder tempo, porque o tempo é fugaz. Não se usava a morte como uma coisa assustadora, mas como um bom companheiro para nos lembrar do que devemos fazer. Agora, isso que ele diz, de que mesmo depois do corpo ter morrido, as ideias continuam atuando no mundo, isso é algo sério a ser considerado. Elas continuam atuando e gerando karma. Ou seja, às vezes uma pessoa morreu, não é difícil vermos isso historicamente. Uma pessoa que viveu há 2, 3 séculos atrás, mas projetou um preconceito, uma forma mental negativa, e isso ainda hoje produz vítimas. Alguém que viveu há 1000 anos, 2000 anos, e criou ideias altamente positivas, como diz o próprio Dhammapada, aquela palavra que traz consolo a quem a ouve. Essa palavra está ecoando aí há 2000 anos, ainda gera um karma positivo. Percebam que uma pessoa que erra, segundo a tradição indiana e budista também, do hinduísmo e do budismo, uma pessoa que erra porque copiou o seu exemplo, um pouco desse karma ainda é seu. Uma pessoa que acerta porque se inspirou no seu exemplo, um pouco desse karma é seu. As ideias ficarão por aí ecoando
Muitas vezes vemos pessoas nas ruas vivendo determinadas ideias, que elas não sabem nem qual é o nome do autor. Às vezes a gente conheceu um pouco mais e sabe, isso foi fulano. Essa pessoa já não sabe nem quem gerou essa ideia, mas ainda a vive e toma como sua, e ainda é fonte de um monte de equívocos no mundo atual. Então, cuidado, percebam isso. As nossas ideias são maiores do que a nossa vida. Aqui, os frutos do nosso plano mental são mais duradouros que os frutos do nosso corpo físico. Muito mais. E podem trazer proporcionalmente prejuízos e benefícios muito maiores, ainda quando não estivermos mais aqui. Isso é duro, mas é importante de vez em quando dar um choque elétrico na nossa consciência para que ela perceba o que é essencial, o que é real, o que estamos de fato semeando no mundo. 42. Qualquer que seja o mal que alguém faça, quem odeie, ou que entre si façam dois inimigos, maior mal é o causado pela mente mal dirigida. Ou seja, um pensamento circular, negativo, de complexo, de preconceito, de ofensa. Não existe nenhum inimigo teu no mundo que possa te fazer tanto mal quanto ele. Se infiltra nas suas relações sociais, infiltra-se na sua ação profissional, infiltra-se nos momentos íntimos e públicos e sai causando terra arrasada, prejuízos em toda a sua vida. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso com você. Prejudicar tão profundamente a ponto de te roubar a beleza da vida, a ponto de te roubar a paz. Um pensamento é capaz de fazer isso. Não pode haver inimigo pior, nem amigo melhor do que um bom pensamento, uma boa forma mental, um bom princípio que norteie o teu plano mental. Continuando, o quarto capítulo, o último que vamos tratar hoje, das flores, pupa vaga. Ele vai tratar, sobretudo, da questão de fazer com que floresça o nosso melhor, tendo cuidado com os insetos, fazer com que floresça a nobreza, a beleza, tendo cuidado com os insetos das paixões, da sensualidade excessiva, de uma série de elementos que nos desviam do caminho, sempre considerando, não estamos na Idade Média, não estamos considerando que as coisas sejam más em si, mas cada coisa no seu lugar e na sua medida. Aí nasce a consciência humana. Muitas vezes temos confusões, eu percebo, pessoas às vezes que leem Nietzsche, por exemplo, quando ele fala do dionisíaco, do apolíneo, acham que o dionisíaco é entregar-se às paixões e prazeres aqui embaixo, e que o apolíneo é a ideia da unidade. Na verdade, vocês vão perceber que a ideia é nos entregarmos não às paixões do plano animal, mas às paixões da alma, lá em cima, que também existem. A alma também se apaixona, apaixona-se por ideias grandiosas, apaixona-se por metas elevadas, ou seja, há paixões também da alma e não só as do corpo. Elas são filtradas pelo apolíneo. Ou seja, esse triângulo inferior da dualidade dionisíaca vai gerar não um Dionísio zagreu, espedaçado, mas um Dionísio lá em cima, que gera os prazeres da alma. Ou seja, conciliar Dionísio com Apolo não significa cair na matéria, cair nos instintos. Há que saber lidar com as paixões humanas, que também existem, com os prazeres humanos, que também existem. E os prazeres do plano animal? Bom, alguns no seu momento certo também, mas não nos tornarmos escravos deles. Ou seja, cada coisa no seu lugar é o conceito de justiça platônico. Cada coisa no seu lugar, não existe mal no mundo. Ou seja, isso não é um puritanismo, isso é discernimento. É importante entender isso. Então, verso 46. Aquele que sabe que este corpo é efêmero como a espuma das ondas e ilusório como uma miragem, desviará a flecha florida de Mara, sensualidade, e desapercebido do rei da morte, prosseguirá no caminho. O tempo todo percebendo que aquilo que nós tomamos como absoluto é passageiro. Percebam que esse contraste, no contraste nasce a consciência. Sempre falo para vocês sobre isso, que é a teoria do impacto. No contraste entre duas cores, você percebe ambas. No contraste entre o silêncio e o som, você percebe os dois, o silêncio e o som. Um mundo plano, homogêneo, não há discernimento, a consciência não nasce. Então, de vez em quando, nós temos que confrontar o passageiro com o eterno, o pouco durável com o duradouro, para que nós possamos dar o valor correto às coisas. Então, há sensações muito agradáveis, no momento delas, nada mal, mas
fazermos da nossa vida um acúmulo de sensações, como se diz por aí, o que vale um acúmulo de momentos. Cuidado, que você pode ter um quebra-cabeça onde nada encaixa. Um acúmulo de momentos que se encaixam, todos eles numa direção, tudo bem, mas desconexos e conectados simplesmente pela sensualidade, pelas paixões descontroladas, pode gerar simplesmente terra arrasada, um ferro velho, onde nada conecta com nada e nada se constrói. O 48, continuando nessa mesma temática, vai dizer: aquele que, ávido de desejos, colhe as flores das paixões, é surpreendido pela morte antes mesmo da saciedade. Porque os desejos eles se multiplicam. Existe aí uma teoria, um princípio do gênero, como dizia o Caibalion. Um desejo combina com o outro, daqui a pouco tem uma prole enorme, ele gera um vício, ele nunca se sacia. Antes que você sacie o último dos seus desejos, vai ter dado o seu último sopro de vida. A vida não é suficiente para uma febre insaciável de desejos. E você vê, bom, um dia eu vou fazer uma coisa séria, agora deixa eu me distrair. Quando você percebe, a sua vida foi uma grande distração. A vida é muito fugaz. Às vezes é difícil passarmos essa ideia para um jovem, alguém na minha faixa de idade, na faixa dos 50, tem a impressão de que 20 anos, 30 anos, foi ainda agora. O tempo é muito fugaz. A única coisa que se pode dizer sobre a vida é que ela passa rápido. Ou seja, é importante percebermos, confrontarmos esse duradouro com o passageiro para termos uma noção do que vale a nossa atenção, do que vale a nossa energia e não nos percamos num mundo de futilidades. Não vamos nos submergir num mundo de ruínas e de futilidades e sermos fúteis e passageiros como elas, porque acabamos tendo identidade com aquilo que buscamos. Verso 49, que o sábio viva em sua aldeia, assim como a abelha recolhe o néctar, sem prejudicar a cor e o perfume da flor. Vocês percebem que até isso, que é a harmonia, tem a ver com termos uma certa sobriedade na nossa saciedade, que nós possamos, como a abelha, tirar o néctar da flor sem prejudicá-la em nada. Ela não fica menos bela, ela não fica menos perfumada porque tiramos o néctar. Uma interação com o mundo onde não sejamos sempre consumidores e nunca doadores. O que damos ao mundo? Eu falei para vocês sobre aquela continha matemática meio desesperadora, que é o quanto consumimos de água, o quanto consumimos de alimentos em geral, da terra, dos animais, e o que damos à terra, o que somamos, o que contribuímos com ideias positivas, com construção de coisas boas, o que somamos, qual é a conta da nossa vida? Será que somos só grandes consumidores que vamos deixando terra arrasada? Nós deveríamos ter essa capacidade de consumir, sim, o mínimo que necessitamos, o tanto que necessitamos para uma vida digna, mas sermos capazes de perceber que nós também somos fator de soma, também contribuímos para esse mundo. Eu adoro aquela passagem de Khalil Gibran, do profeta, que tantas vezes já falei, que quando você sacrifica um animal ou sacrifica uma planta para se alimentar, você diga, olha, a mesma faca que te imola me imolará um dia. Ambos trabalhamos para construir algo ainda maior na vida. Ambos somamos, seremos alimento de algo muito maior no futuro. Somamos para a vida. Eu não sou simplesmente um consumidor da tua vida viverá em mim. E através da minha vida, muitos viverão no futuro. Imagina ser capaz de dizer isso. Ou seja, temos uma relação onde não ferimos a flor que nos alimenta. Somos capazes de deixá-la intacta e também espalharmos o seu pólen pelo mundo afora, ou seja, somarmos, fazermos diferença. Isso seria a síntese da vida. No final das contas é o que vai ficar. Bom, verso 50. Não vos ocupeis com palavras ásperas, faltas ou negligências alheias, mas sede conscientes de vossas próprias palavras, atos e negligências. Mais uma vez a velha história da vitimização. Deixa os outros fazerem, dizerem. Naquilo que depende de nós, tentemos dar exemplo, tentemos ajudar, mas somos particularmente responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos atos, porque aquela velha frase que já é um chavão, ela é muito verdadeira, gente. O ensinamento se dá através do exemplo. Às vezes, a maneira como você convive com alguém num ambiente, por exemplo, de trabalho, é muito mais transmutador e impactante do que fazermos um discurso para essa pessoa. Ninguém aguenta mais discursos. As
pessoas necessitam que alguém prove que aquilo que ela diz é possível e prove através da sua vida. Então, parar de se preocupar tanto, seja com as palavras negativas, com os comportamentos negativos, e passar a se comprometer a sermos nós um fator de soma. Bom, o mundo não tem virtude. Se você tem a virtude, o mundo já tem virtude, porque você é parte do mundo. Ou seja, suprir em si aquilo que falta no mundo. É difícil, é palavra bonita, mas se você insiste um pouquinho mais, a cada prazo de tempo você vai encontrar dentro de você. Não é possível que um dia a gente não vai pegar aquele álbum de fotografias antigas, abrir e perceber que a gente mudou não só fisicamente, mas que somos mais maduros, mais íntegros, mais fraternos, mais conscientes daquilo que estamos fazendo no mundo. Não é possível que só mude a moda e que por dentro sejamos sempre os mesmos. Então esse é um elemento fundamental, fugir da vitimização, fugir de buscar nos outros as respostas e nos responsabilizarmos com a vida, fazendo a nossa parte. 51. Semelhante às belas flores coloridas, mas sem perfume, são infrutíferas as belas palavras dos que as dizem, mas não as seguem. Chega um ponto tal que hoje em dia é difícil, as palavras estão se esvaziando tanto que é difícil dizer para alguém, de uma forma sóbria e confiável, eu te amo. As palavras estão gastas. Quem trabalha com publicidade sabe que hoje é difícil convencer alguém de alguma coisa. Ninguém acredita quando alguém diz esse produto é bom, eu usei, porque é um jogo de máscaras, é uma farsa. Ou seja, é necessário dizer com a tua própria vida. É necessário coerência. E essa coerência alimenta a nossa alma e é a única forma de inspirar aqueles que nos seguem. Mais do que nunca, necessitamos de coerência. É a única forma de passar uma mensagem contundente para alguém. É estarmos fortemente comprometidos, que não significa sermos infalíveis, mas sim termos ânimo de aperfeiçoamento. Ou seja, vou cometer esse erro, mas vou corrigi-lo assim que cair no meu campo de consciência. E com isso vou cada vez mais criando resistência a certos fatores. Isso não me pega mais. Outras coisas pegarão mais adiante. Mas eu também vou aprender a me prevenir em relação a elas. E vou ficando cada vez mais resistente. Até que um dia eu não cairei mais. Mas nesse momento eu já estou comprometido com esse dia, no futuro. De uma certa maneira ele já está aqui, porque eu estou comprometido com ele. 54. O perfume das flores, do sândalo, do jasmim ou do incenso não é levado contra o vento, mas o perfume da virtude ultrapassa o vento, alcançando os confins do mundo. Ou seja, uma flor. Algumas têm perfumes maravilhosos. Eu tenho aqui uma dama da noite, é um perfume maravilhoso. Mas se o vento vem e sopra contra ela, ela não tem como vencer o vento. O perfume vai para trás. O vento é capaz de brecar um suave aroma de uma flor. Agora, o aroma da virtude, eu acho uma coisa muito impressionante. Me digam como, há 2.000 anos, 2.600 anos para ser mais específica, nós conhecemos a mensagem de um Buda. Numa época onde não havia meios de comunicação, e aliás, esses meios de comunicação que temos hoje são particularmente da metade do século XX para cá. Antes disso tínhamos muito pouco. Como essa mensagem se espalhou pelo mundo afora? Isso nasceu na Índia, há 2.600 anos. Como essa mensagem se espalhou pelo mundo afora? É um aroma que nada nem ninguém é capaz de deter. Parece que mesmo que inconscientemente, esse aroma é percebido por todos os seres humanos. Quando se conta da vida do Buda, se fala isso, que sem saber por quê, toda a humanidade sente um certo alívio das suas dores quando um homem se ilumina. Ou seja, o perfume da virtude não encontra barreiras que sejam capazes de detê-lo. E sabendo ou não sabendo de onde ele veio, toda a humanidade, por um prazo muito longo, se beneficia com ela. É a maior herança que podemos deixar para a humanidade. Ainda que não sejamos nem seremos tão brevemente um Buda, mas na nossa medida podemos deixar um aroma que se estenda pelo mundo e beneficie o máximo de pessoas que nos seja possível beneficiar. E por fim, 58, 59. Como o lírio perfumado cresce e floresce no lodo à beira da estrada, o discípulo do Supremo Liberto brilha pela pureza e sabedoria entre a multidão cega deste mundo. Ou seja, para quem sabe aquela história do sermão de Benares, onde uma velhinha com uma pequena lamparina no alto de uma montanha
quando cai uma grande tempestade, apaga as tochas de todos os príncipes da terra. Mas ela, que tinha uma lamparina muito pequena, protege essa lamparina com o próprio corpo. E mesmo no meio da máxima ventania, ela não é apagada, porque é muito pequena. E quando se faz escuridão absoluta, essa pequena lamparina é capaz de ser vista a uma distância muito grande. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade erguida sobre um monte. Ou seja, quando algo belo em nós desperta, é algo muito elevado, está sobre um monte, está no ápice da condição humana. É uma luz que, ainda aqui pequena, em momentos de escuridão, pode iluminar a uma distância muito grande. Experimentem apagar todas as luzes da sua casa e acender uma luzinha muito pequena, uma pequena vela, um isqueiro, uma pequena chama, e você vai perceber a possibilidade de iluminação, quanto mais o mundo se faz obscuro, que uma pequena luz é capaz de gerar. Então, que nós possamos brilhar pela pureza e sabedoria entre a multidão cega do mundo. Possamos ser uma gota num tempo árido. E isso consiste em estarmos atentos, vigilantes, controlarmos nossa mente e nos mantermos fiéis à nossa identidade. Bom, esse é o começo da nossa jornada no Dhammapada. Eu espero que vocês leiam esses 4 primeiros capítulos, que reflitam, mastiguem, andem com eles pelo dia fora, convidem um verso do Dhammapada a passar o dia com vocês. Reflitam, aprofundem, mastiguem, que possam daí extrair algum ensinamento que esteja gravado na sua vida. E vamos continuando. Próxima semana, mais alguns capítulos a partir do 5º. Muito obrigada.